dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração, seja mais que bem-vindo a esse nosso encontro. Agora aqui a gente vai fazer aquela rodada de questões esperta, aquela rodada de questões em que trataremos do regimento interno. Todo mundo aí com o seu PDF em punho, com as questões acompanhando a gente, tá ok? Vamos lá, primeira questão. O número de vereadores fixados pela Câmara Municipal é... Veja bem, a Constituição Federal, no artigo 29, inciso 4, estabelece um número máximo que cada município pode ter de vereadores, relacionando esse número ao número de habitantes. Então, são duas informações que você tem que assimilar. Primeiro, qual o número de vereadores e segundo, qual é o referencial. Em alguns concursos, sempre que as disposições, os dispositivos de lei falam em habitantes, a banca troca por eleitorado ou vice-versa. Então aqui, não se esqueça, o número máximo e não mínimo, o número máximo de vereadores é estabelecido tendo como referência o número de habitantes. E a Constituição Federal, como eu dizia, no artigo 29, inciso 4, diz na sua linha H, que municípios que contam com mais de 300 mil habitantes e até 450 mil podem ter no máximo 23 vereadores. Montes Claros, desde o último censo de 2010, já contava com mais de 300 mil habitantes. Me parece que a projeção para 2019 ultrapassa os 400 mil. Então, ficaria ali exatamente na faixa apontada na linha H. E, obviamente, e por isso, a Lei Orgânica Municipal também acaba fixando o número de 23 vereadores. A Câmara Municipal fixou o número de 23 vereadores para a legislatura 2013 e 2016, 2013 a 2016. Não houve alteração no texto da Lei Orgânica, então persiste esse número até agora. Portanto, a resposta para essa pergunta é a letra C. São 23 tendo em vista a população. Então, cuidado. Além de saber quantos vereadores, é importante saber qual referencial. Vamos seguindo. Questão 2. A questão 2 você analisa as assertivas, atribuindo o valor de falso ou verdade e depois vê qual a combinação que resultou. Vamos lá. São nulas as reuniões da Câmara realizadas fora da sua sede, com exceção dos casos previstos no regimento. Correto, a regra é justamente essa. A regra é que qualquer reunião que acontece fora da sede é nula, mas o próprio regimento vai apontar exceções. Uma questão muito importante em todas as exceções: para que eu tenha reunião fora da sede, é necessário que a maioria dos vereadores aprove essa mudança. Tá certo? Então não esquece. A maioria dos vereadores, a maioria absoluta, a maioria dos integrantes, beleza? E não a maioria dos presentes. Essa relação é importante você saber. Quando eu falo em maioria absoluta, eu falo em maioria dos integrantes. Quando eu falo em maioria relativa, eu falo em maioria dos presentes. Vamos lá. Assertiva 2. Então, até agora, a 1 está verdadeira. Assertiva 2. Nos casos de calamidade pública ou de grave ocorrência que impossibilite o funcionamento normal da Câmara em seu edifício próprio, poderá ela deliberar em outro local do município, por decisão da maioria relativa ou simples dos vereadores. Veja, parece que a questão está toda certa, com exceção do que eu acabei de dizer. Sempre que houver alteração na sede, no local em que as reuniões vão acontecer, é necessário que a maioria absoluta dos vereadores aprove. Então, a assertiva 2 está errada, porque não é maioria relativa ou simples, beleza? É maioria absoluta. Então, até agora, a única verdadeira é a 1. 3. Quando de reuniões solenes ou especiais, o local não comportar as pessoas que desejam assisti-las, elas se realizarão em local diverso, a requerimento do presidente da Câmara, devidamente aprovado por maioria absoluta dos membros da Câmara. Veja, que é a aprovação de maioria absoluta dos membros, isso nós já sabemos, porque afinal de contas, toda reunião que acontece fora da sede tem essa exigência. O problema aqui é quando diz que a requerimento do presidente da Câmara. Na verdade, qualquer vereador pode requerer. Então, a 3 está errada. Até agora, então, temos a 1 verdadeira, a 2 falsa, a 3 falsa, vamos a 4. Por motivos de conveniência pública e deliberação da maioria de seus membros, poderá a Câmara Municipal reunir-se temporariamente em qualquer outro bairro, vila ou centro comunitário da cidade.
Isso pode acontecer, a questão está verdadeira. E vai acontecer, obviamente, como? Ora, tem uma questão que diz respeito a um certo bairro, a um certo distrito, por exemplo, né? E aí entende-se mais conveniente que, como o que vai se tratar na reunião é de profundo interesse daquela comunidade, que as reuniões então lá aconteçam. Então, a assertiva 4 é verdade, ficamos então como sendo verdadeiras a 1 e 4, resposta letra B de bola. Vamos agora à questão de número 3, tá? A 3 segue a mesma sistemática, assertivas para você atribuir valor de falsa ou verdade e depois indicar a ordem correspondente. Vamos lá. Uma legislatura é o conjunto de 2 períodos anuais, um primeiro de 21 de janeiro a 9/7, um segundo de 30/7 a 4/12. Nessa assertiva há 2 erros. Primeiro, um erro muito importante. É a confusão entre os conceitos de legislatura e sessão legislativa. 2 períodos anuais, na verdade, formam a chamada sessão legislativa. A sessão legislativa corresponde a 1 ano de atividade da Câmara. Esse período de 4 anos, na verdade, é que é legislatura. A assertiva diz respeito aos 2 períodos anuais, então seria sessão legislativa. Outro erro que tem aí é que a sessão legislativa, em regra, termina dia 24 de dezembro e não dia 4 de dezembro. Olha, uma questão importante aqui que pode estar na sua prova como pegadinha. Se há uma alternativa, uma assertiva, declarar que as sessões legislativas terminam impreterivelmente no dia 24 de dezembro, está errado. Por quê? Pelo menos uma situação importante a gente tem que desmentir isso aí. Diz a lei orgânica, né, que a sessão legislativa não será interrompida enquanto não se deliberar, enquanto não for aprovada a lei orçamentária anual. Então, se chegou dia 24 de dezembro e a lei orçamentária anual ainda não foi aprovada, vai para o dia 25, vai para o dia 26, enquanto não aprovar a lei orçamentária, a sessão legislativa não se suspende, beleza? Tranquilo? Então, cuidado, se eu afirmar que impreterivelmente a sessão legislativa termina dia 24 de dezembro, está errada essa afirmativa. Em regra, sim, ela termina, tá? Então, a primeira assertiva está errada, vamos à segunda. São preparatórias as reuniões que precedem a instalação dos trabalhos na Câmara em cada legislatura, ou a primeira reunião ordinária, em que se precede a eleição da mesa. Perfeito. Olha bem, nós temos 4 tipos de reuniões. As reuniões ordinárias são aquelas que acontecem conforme previsto institucionalmente, aquelas famosas reuniões de terças e quintas, as terças e quintas de 7h45 até meio-dia, com uma tolerância de 15 minutos para seu início. Essas são as ordinárias. Temos ainda as reuniões extraordinárias, que obviamente são convocadas diante de uma excepcionalidade. Temos as reuniões preparatórias, que são exatamente o que diz a assertiva 2, tá? Então, a assertiva 2 está correta. E, por fim, nós temos as reuniões solenes ou especiais. Vamos lá. A assertiva 3. A sessão legislativa é um período de 4 anos, iniciado no primeiro ano de mandato dos novos eleitos em eleição regular. Na verdade, não. É aquilo que eu disse. O período de 4 anos não é a sessão legislativa, é a legislatura. A sessão legislativa, não me canso de dizer, é aquele conjunto de 2 períodos de um ano. Primeiro, do dia 21 de janeiro a 9 de julho, e depois o segundo período, do dia 30 de julho ao dia 24 de dezembro. Lembrando ainda que no primeiro ano de cada legislatura, esse recesso de janeiro não acontece. Fechou? Então, como é que ficamos aí? A 1 estava errada, a 2 estava certa, a 3 estava errada. Vamos a 4. Então, até agora, só a 2 correta. 4. As reuniões ordinárias acontecem semanalmente às terças-feiras e quintas-feiras, no horário das 7h45 às 12 horas, com prazo de 15 minutos para iniciar. Perfeita a 4. Estão corretas, portanto, as assertivas 1 e 4, resposta letra B de bola. Vamos agora à questão de número 4, vamos lá. Considerando que leleco da água de coco, né? O povo que candidata a vereador às vezes tem uns apelidos interessantes assim, né? Leleco da água de coco, né? Fulano da Copasa, fulano não sei da onde, leleco da água de coco, iniciou seu mandato em 2017. A segunda eleição para a mesa da Câmara que ele irá presenciar será
Aqui eu coloquei o esquema de uma legislatura. Começou 2017, 2018, 2019, 2020. Em 2016, o que aconteceu? Em 2016, os vereadores foram eleitos, os vereadores foram diplomados, beleza? Mas não tomaram posse. Eles tomaram posse, os vereadores, no dia 1º de janeiro de 2017. No dia 1º de janeiro de 2017, os vereadores tomam posse e acontece também a eleição e a posse da mesa. Então, a primeira eleição da mesa que Leleco vê é justamente a primeira reunião, a reunião que acontece dia 1º de janeiro. Mas a questão quer saber quando é que se dará a segunda. Veja, a mesa, ela é eleita para um mandato de um biênio. Então, eu tenho 2 biênios numa legislatura, um biênio, 2 biênios, tá certo? A mesa, ela é composta pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo primeiro secretário e pelo segundo secretário. Então, olha, logo no dia 1º de janeiro, tem-se a eleição da mesa para o primeiro mandato, para o primeiro biênio. O que eu quero saber é o seguinte, Leleco vai assistir a outra eleição quando? A eleição da mesa quando? Veja, o regimento diz que a eleição da mesa para o segundo mandato se dará na última reunião ordinária do ano anterior ao mandato subsequente. Última reunião ordinária do ano anterior ao mandato subsequente. Então, primeiro mandato subsequente. Mandato subsequente. Qual é o ano anterior? 2018. A última reunião ordinária de 2018, portanto, é a resposta à pergunta. Última reunião ordinária de 2018, letra C, é a resposta dessa pergunta. Eu tenho assim, sabe, intuição que isso vai ser objeto de questão e, obviamente, vocês, meus queridos alunos, não vão errar. Não é isso? Vamos lá? Tranquilo? Vamos agora à questão de número 5. Vamos lá. Também analisar as assertivas, atribuir valor de falsa ou verdade e depois verificar a sequência resultante. Vamos lá. A Câmara só realiza reuniões com a presença da maioria absoluta de seus membros. Veja, a regra está certo, mas tem exceção. E como é que você resolve questão de concurso? Questão de concurso é igual à questão de lógica formal. Lógica formal, se tem uma afirmação e você encontra uma exceção para ela, ora, ela já é falsa. Porque não existe meio verdade, né? Ou uma coisa é verdade ou é falso. Se eu encontrei uma exceção, é falso. A Câmara só realiza reuniões com a presença da maioria absoluta. O regimento diz que as reuniões solenes ou especiais podem acontecer com qualquer número. Então pronto, está falso já por isso. A primeira, então, deu falso. Vamos à segunda. Para aprovação de emendas à lei orgânica, é necessário o voto favorável de 3/5 de seus membros, em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias. Veja, se você está acostumado a estudar direito constitucional e se lembra lá da lei das emendas constitucionais, você vai ficar com os 3/5 na cabeça. E aí é provável que se engane aqui. Olha, tanto a promulgação da lei orgânica como a promulgação das emendas da lei orgânica, o quórum especial que se pede são 2/3. De fato, 2 turnos, um intervalo mínimo de 10 dias entre eles, mas o quórum são de 2/3, portanto, a segunda também está falsa. Vamos à terceira. As leis somente serão aprovadas se obtiverem a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara. Isso é verdade se considerássemos a lei complementar. Mas nós temos, por exemplo, a lei ordinária, que é a maioria simples, a maioria relativa, né? Nós temos a emenda à lei complementar, a lei orgânica, né? Que nós sabemos que também o quórum é diferenciado. Então, também a terceira está errada. Resta-nos avaliar a quarta. Vamos lá. O projeto de lei, por iniciativa popular, deve chegar à Câmara subscrito por 5% do eleitorado. Correto. E mais uma vez, caríssimos, eu peço que vocês prestem atenção nisso. Onde tem eleitorado, onde tem habitante, tá? Ado, cada um no seu quadrado. Essa questão aqui do projeto de iniciativa popular de lei, o que se exige são 5%, né, do eleitorado. Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 6. Sobre a solenidade de instalação da Câmara, é incorreto afirmar. Gente, antes de mais nada, né, além de passar a informação do conteúdo programático, eu quero fazer alguns apontamentos sobre a prova em si.
Uma prova de múltipla escolha, ela cansa muito a gente. E muitas vezes, o que acontece? A sua mente cansada já faz com que suas vistas te enganem. Então, tem muitas provas que algumas questões pedem o que é correto, outras pedem o que é incorreto. Então, a primeira coisa que você vai fazer é assinalar, é sublinhar o que está no enunciado. Entenda primeiro o enunciado para então depois analisar as assertivas. Aqui é para você dizer o que é incorreto. Sabe, aquele cansaço que te dá e que você fala assim, puxa vida, meu Deus, né? Eu sabia isso. Pois bem, então cuidado aí. Essa questão pede o que está incorreto. Vamos lá. A reunião será integralmente presidida pelo vereador mais idoso entre os eleitos, que convidará um dos demais para atuar como secretário. Essa assertiva é a que vai ser marcada e ela está errada por quê? Porque, de fato, olha bem, vamos pensar no dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro, quando a Câmara abre suas portas, nós temos vereadores diplomados eleitos, mas não empossados. Então, não tem vereador ainda, eles não foram empossados. Então, aquela reunião vai começar conduzida por um juiz de direito da comarca. Depois, então, que os vereadores tomam posse, eu já tenho vereadores, mas não tenho uma mesa eleita, beleza? Então, enquanto eu não tenho uma mesa eleita, o vereador mais idoso vai assumir o papel de presidente, vai presidir aquela reunião e, obviamente, vai poder chamar um dos colegas para ser o seu secretário. Mas, a partir do momento que a mesa é eleita e empossada, o vereador mais idoso dá lugar ao presidente de fato, aquele que foi eleito, né? Óbvio, salvo se ele próprio, o vereador mais idoso, também for votado para presidente. Mas daí, ele não segue mais por ser o mais idoso, ele vai seguir por ser ele o presidente, né? Então, a alternativa A está errada. Vamos lá, B. O compromisso solene será prestado pelo vereador mais votado. Olha de novo, olha essa jogadinha. Vereador mais idoso faz o quê? O mais votado faz o quê? Então, cuidado para não confundir. O mais votado é o que usa voz. O mais votado usa a voz, e fala o discurso solene. O mais votado usa a voz, beleza? Para você não confundir entre aquele que vai ler o discurso e aquele que vai presidir a reunião, beleza? Vamos lá. Os vereadores, letra C, os vereadores apresentarão no ato da posse a declaração de seus bens, correto. Aqui vale até uma observação. Os particulares, né, a princípio, eles não precisam prestar satisfação da sua evolução patrimonial. É óbvio, isso não estou considerando aqui a própria declaração de imposto de renda. Mas se você tem um vizinho e ontem você passou, ele tinha um Fusca na garagem, hoje ele tem um Porsche, não é o fato de você ter visto um Porsche no lugar do Fusca que vai dizer que ele está errado, né? Não é. Enquanto não houver nada que deponha contra ele, ninguém pode falar nada do Porsche que ele tem na garagem. Agora, o agente público, e aí incluem-se os vereadores, se eventualmente apresentarem uma evolução patrimonial incompatível com seus ganhos, eles é que têm que justificar de onde que esse dinheiro saiu. Eu tenho uma espécie de inversão de ônus da prova aí, porque o seu vizinho que mudou do Fusca para o Porsche, ele não precisa, a princípio, ele não precisa provar nada. Quem quiser acusar é que vai provar. Agora, o servidor público, não. O servidor público, se eventualmente se constatar que a evolução do seu patrimônio for incompatível com seus ganhos, ele é quem tem que provar que nada fez de errado, beleza? Letra C está certa também. Letra D. Ao vereador que presidir a reunião solene compete conhecer da renúncia de candidato solicitada no transcurso desta e convocar o suplente. Correto também a letra D. Ficamos então como resposta já dita a letra A. Vamos então à questão 7, a questão que despede desse fragmento aqui das nossas questões de regimento interno. Vamos lá. Marco Antônio, aqui no bonito, Marco Antônio, vereador eleito e regularmente diplomado, não compareceu à sessão solene de instalação da Câmara para tomar posse nos termos do regimento. Considerada essa situação hipotética, é correto afirmar que, veja, o regimento diz o seguinte: caso ele não tome posse no dia da reunião, ele poderá fazê-lo no prazo de 10 dias a contar da reunião. Caso não o faça, mas veja bem, caso não o faça e faça depois, né, venha se apresentar depois,
ele vai perder o mandato, salvo se apresentar justo motivo. Agora, cuidado, não é suficiente ele ter um motivo, ele tem que ter um motivo e a maioria dos vereadores deve aprovar, beleza? Então, se eventualmente ele perde o prazo de 10 dias, a perda do mandado não é sumária não, ele tem uma oportunidade de apresentar a sua justificativa. Detalhe, mais uma vez, se ele tiver um justo motivo e se esse motivo for acolhido por maioria dos vereadores, ele pode tomar posse, ainda que ele tenha chegado 12 dias depois, 15 dias depois, 20 dias depois, beleza? Tranquilo? Então, o que a gente vai marcar aí? Vamos marcar a letra C. Caso não o faça no prazo de 10 dias, poderá perder o mandato, caso não apresente justo motivo. Então é isso, por hora é só, teremos mais questões, mais comentários, eu aqui de coração desejando que tudo que nós estamos fazendo agregue intensamente valor à sua preparação. Um beijo, um queijo e até a próxima aula.